os 4 ornamentos sacerdotais, os calções curtos de linho, a vestimenta longa também de linho e malha numa só peça, o cinto em torno do peito e o gorro ou turbante. A unção com azeite, o candidato era tocado na extremidade da orelha direita, no polegar direito e no dedo gordo do pé direito, com o sangue de certos sacrifícios. Cada detalhe particular da cerimônia era algo físico que afetava o corpo do sacerdote. Uma vez ordenado, devia observar determinadas abluções com água e unções com azeite e cortar o cabelo de uma determinada maneira. Todo o programa era puramente físico, no sentido do princípio ao fim. O sacerdócio judeu dependia do físico, o caráter, a capacidade e a personalidade. Nada tinham de ver em tudo isso. Mas o novo sacerdócio depende de uma vida em que é indestrutível. O sacerdócio de Cristo não depende do físico, mas sim de seu caráter, sua personalidade, seu ser pelo que era em si mesmo. E aqui há algo revolucionário. Daí em diante já não são as cerimônias externas e as observâncias as que fazem o sacerdote, mas sim a dignidade interna. Mas além disso, há outra grande mudança que tem derivações fundamentais. A lei tinha estabelecido que todos os sacerdotes deviam permanecer à tribo de Levi, ser descendentes de Arão, mas Jesus pertencia à tribo de Judá. Por esta razão, o próprio feito de ser ele o sacerdote supremo significa que a lei fica abrogada e anulada. A palavra usada para abrogar é a tetesis. Terminou o usual para anular um tratado, abrogar uma promessa, riscar o nome de alguém de um registro, tornar inoperante uma lei ou prescrição. Todos os ativos da lei sacrificial e cerimonial foram anulados no sacerdócio de Jesus. Finalmente, Jesus pode realizar o que nunca pôde realizar o sacerdócio antigo, nos dar acesso a Deus. Como realiza isso? O que é que priva o homem do acesso a Deus? O que é que leva às barreiras? O temor. Enquanto o homem tenha medo de Deus, jamais poderá sentir-se à vontade com Ele. Jesus veio para mostrar aos homens a ternura infinita do amor de um Deus cujo nome é Pai, e desaparece o tremendo medo. Agora sabemos que a única coisa que Deus quer é que voltemos ao lar, não para sermos castigados, senão para sermos acolhidos entre seus braços. O pecado. Mas Jesus e sua cruz levou a cabo o sacrifício perfeito que expia o pecado. O termo desaparece e o pecado é vencido. Assim fica aberto o caminho a Deus. Sacerdócio maior, Hebreus do 7, do 21 ao 25. O autor de Hebreus segue acumulando provas de que o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Jesus é superior ao antigo. Em primeiro lugar,
sublinha o fato de que a instituição do sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, foi confirmada por um juramento de Deus, enquanto não foi assim como com o sacerdócio comum. Faz referência ao Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, a própria ideia de que Deus jure causa surpresa. Filo o viu faz tempo. Assinalou que a única razão para jurar é a falta de credibilidade da simples palavra humana. O juramento quer ser garantia da veracidade da palavra. Deus jamais necessita desse recurso, porque é impossível que sua palavra careça credibilidade. Portanto, se Deus alguma vez confirmou uma afirmação com um juramento, deveu tratar-se de algo de importância única e extraordinária, algo que Deus confirma. Com o juramento deve ser tão absolutamente imutável que se acha entretecido na própria fibra do universo e deve permanecer para sempre. Assim, pois, é possível que o sacerdócio comum possa desaparecer, mas o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque não pode desaparecer. O sacerdócio de Jesus Cristo jamais passará, porque Deus não somente o instituiu, mas também recorreu, ao meio assombroso e único de confirmá-lo mediante um juramento, porque seu sacerdócio foi confirmado por um juramento. Jesus é o fiador de uma melhor aliança. Lembremos agora a função do sacerdócio e de toda a religião de abrir o caminho de acesso a Deus, de capacitar o homem a desfrutar de íntima amizade com Deus. Agora nos encontramos aqui com o termo aliança, logo teremos a oportunidade de examinar estas palavras mais atentamente e em detalhe. No momento, basta dizer que uma aliança é essencialmente um acordo entre dois, um acordo porque se uma parte atacar certas empresas, a outra responderá de uma maneira determinada. Havia uma antiga aliança, um antigo acordo entre Israel e Deus. Esse acordo consistia em que, se os israelitas obedeciam fielmente à lei de Deus, o caminho de acesso à sua amizade estaria sempre aberto. Em Êxodo 24, 1-8. Vemos a nação entrando nesta aliança. Ali Moisés toma o livro da lei e o lê ao povo, que responde: tudo o que falou o Senhor. Isto significa que a antiga aliança estava baseada na obediência à lei e que só podia manter-se enquanto os sacerdotes continuassem oferecendo sacrifícios por cada transgressão da lei. Mas Jesus é o fiador de uma melhor aliança. Jesus é o fiador de um novo tipo de acordo, um novo tipo de relação entre o homem e Deus. Onde está a diferença? Onde está a relação nova e melhor da nova aliança? A diferença consiste no seguinte: a antiga aliança se baseava na lei, na justiça e na obediência. A nova aliança se baseia inteiramente no amor, no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Sob a antiga aliança, o acesso a Deus dependia da obediência do homem. Sob a nova, do amor acolhedor de Deus, do amor acolhedor de Deus.
A antiga aliança se baseava na realização do homem, a nova se baseia no amor de Deus. E o que quer dizer o autor de Hebreus quando diz que Jesus é o fiador da antiga aliança? A palavra que aqui se usa para fiador é égios, que reverte um interesse particular. Égios era aquele que dava segurança, aquele que era fiador, aquele que se tornava fiel. Usa-se, por exemplo, de uma pessoa que serve de fiador a outra no empréstimo bancário. Usa-se de quem paga uma fiança por um prisioneiro, garantindo que o prisioneiro comparecerá perante o tribunal. O égios é aquele que garante que algo se pagará, se chegará a produzir, que certa empresa, com toda segurança, será atendida. Assim, pois, o que quer dizer o autor de Hebreus é isso. Alguém pode dizer: como saber que a antiga aliança, o antigo acordo entre Deus e o homem, já não tem vigilância? Como saber que o acesso a Deus, a amizade com Ele, não dependem agora do cumprimento obediente do homem, mas sim exclusivamente do amor acolhedor de Deus? A resposta é: Jesus Cristo garante que é Ele, o fiador do amor de Deus, o fiador que promete que o amor de Deus continuará, contanto que tomemos a sério sua palavra. Para dizê-lo de uma maneira mais simples, devemos crer que quando olhamos a Jesus em todo o seu amor, misericórdia e bondade, estamos vendo como é Deus. Mas o autor introduz agora uma segunda prova da superioridade do novo sacerdócio, o sacerdócio de Jesus. O antigo sacerdócio não era permanente. A morte sobrevinha e os que eram sacerdotes deviam ser substituídos. Ninguém da antiga ordem sacerdotal perdurava para sempre, mas o sacerdócio de Jesus é para sempre, jamais. Agora, o que interessa nessa passagem são os matizes e implicações das palavras quase intraduzíveis que usa o autor de Hebreus. O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio imutável. A palavra que usa aqui é aparabatos, uma palavra de uso legal, significa inviolável. Um juiz estabelece que sua decisão deve permanecer aparabatos, inalterável, intransferível. Descreve algo que pertence a uma pessoa e que não pode ser transferido a outra. Galeno, o escritor médico, usa para descrever uma lei científica absoluta que jamais pode ser violada e sobre cujos princípios está construído o próprio universo e que lhe dão consistência. Assim, pois, o autor de Hebreus diz que o sacerdócio de Jesus, o poder de dar aos homens o acesso a Deus e de capacitá-los para chegar a ser seus amigos, é algo que nunca lhe pode tirar, que nenhum outro pode jamais possuir, algo tão perdurável como as leis que mantêm unido o universo. Jesus jamais pode ser ultrapassado, nunca pode haver substituto algum dele. Ele é e será sempre o único caminho a Deus. Mas o autor faz outra afirmação maravilhosa sobre Jesus: permanece para sempre. O verbo usado para menein tem dois matizes característicos. Em primeiro lugar, significa permanecer em função. Ninguém pode tirar de Jesus sua função.
pela eternidade, é aquele que introduz os homens perante Deus. Em segundo lugar, significa permanecer na condição de servo, permanecer com alguém de tal maneira que se continue sempre lhe prestando serviços. Gregório Nacianceno estabeleceu em seu testamento que suas filhas permaneçam paramineiem com sua mãe enquanto está viva, tem que estar com ela para brindar-lhe a ajuda e sustento. Os papiros falam de uma moça que devia permanecer para Minei na atenção de um negócio durante 3 anos, com a finalidade de pagar com seu trabalho uma dívida, tinha que permanecer e servir. Existe um contrato em papiro que estipula que um jovem contratado como aprendiz deverá permanecer para Menei com seu amo tantos dias extras quantos faltou à sua obrigação. Terá que permanecer para completar seu serviço. Assim, pois, quando o autor de Hebreus diz que Jesus permanece para sempre nesta frase, está incluindo o pensamento surpreendente de que Jesus permanece para sempre a serviço dos homens. Na eternidade, como foi no tempo, Jesus existe para sempre como aquele que permanece a serviço da humanidade. Esta é a razão porque é o Salvador perfeito. Na terra serviu aos homens, deu sua vida por eles nos céus, está ainda para interceder por eles. Na terra viveu e morreu pelos homens, nos céus vive para defender sua causa. É sacerdote para sempre e aquele que para sempre abre a porta da amizade de Deus, aquele que está para sempre e jamais a serviço da humanidade. O sumo sacerdote que necessitamos, aqui agora é Hebreus 7, do 26 a 28. O autor abunda ainda no pensamento de Jesus como sacerdote. Começa esta passagem usando uma série de grandes palavras e frases para descrever a Jesus. Jesus é santo, usa a palavra ósios, que no Novo Testamento aplica a Jesus em Atos 2:27 e 3:35 e ao Senhor em Apocalipse 15:4 e 16:5. Usa-se do bispo cristão em Tito 1:18, aplica-se às mãos que o homem deve apresentar a Deus em oração em Timóteo 2:18. Atrás deste termo esconde-se sempre uma ideia particular. Descreve ao homem que fiel e meticulosamente realiza sempre sua obrigação para com Deus. O homem não tanto como aparece perante seus semelhantes, mas sim como aparece perante Deus. Ósios é o termo que expressa a maior das bondades, a que é pura à vista de Deus. Jesus é inocente. Em grego usa-se o adjetivo akakos, kakia, é a palavra grega para mal. O termo descreve ao homem limpo de todo mal e cheio de todo bem, o homem em sua influência sobre seus semelhantes. Sir Walter Scott reclama para si mesmo, como escritor, o não ter jamais corrompido a moral do homem ou minado sua fé. O homem, akakos, é aquele que está tão purificado que sua presença serve de antisséptico e que em seu coração não abriga mais que a amante bondade de Deus. Jesus é sem mancha. A palavra grega amiantos descreve o homem que está absolutamente livre de qualquer mancha ou contaminação que pudesse incapacitá-lo para apresentar-se perante Deus. A vítima impura não pode ser oferecida a Deus, o homem desonrado não pode aproximar-se a ele, mas aquele que é amiantos está capacitado para entrar na presença de Deus. Jesus é afastado dos pecadores. Esta frase deve ser entendida em seu significado próprio. Não se diz que Jesus não foi realmente homem de maneira nenhuma. Trata-se de privar Jesus de sua humanidade plena.
Jesus estava afastado dos pecadores porque, apesar de ser inteiramente homem e de confrontar todas as tentações humanas, jamais caiu em tentação alguma, mas, ao contrário, superou-as e saiu delas sem pecado. A diferença entre ele e outros homens não está em que não fora inteiramente humano, mas no fato de que ele era a verdadeira humanidade no sentido mais alto e sublime, o homem sem pecado. Finalmente, diz que Jesus foi feito mais sublime que os céus. Nesta frase, pensa na ascensão e exaltação de Jesus. Se a última frase sublinha a perfeição da humanidade de Jesus, esta sublinha a perfeição de sua divindade. Aquele que era homem entre os homens é também aquele que foi exaltado à mão direita de Deus. O autor ainda introduz aqui outro aspecto pelo qual o sacerdócio de Jesus Cristo era muito maior ao levítico. Antes que o sumo sacerdote pudesse oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, devia fazê-lo primeiro por seus próprios pecados, porque era um homem pecador. O autor pensa particularmente no dia da expiação. Este era um dia solene em que se fazia a expiação por todos os pecados do povo, o dia em que o sumo sacerdote desempenhava a sua função suprema. Ordinariamente era o único dia do ano em que pessoalmente oferecia sacrifícios. Outros dias os sacrifícios estavam em mãos dos sacerdotes subordinados, mas no dia da expiação oficiava o próprio sumo sacerdote. Agora, o primeiro ato do ritual desse dia era um sacrifício pelos pecados do próprio sumo sacerdote. Lavava as mãos e os pés, depunha suas vestimentas suntuosas, vestia-se de imaculado linho branco, era-lhe trazido um novilho que tinha adquirido com seu próprio dinheiro e ele colocava as mãos sobre a cabeça para transferir ao animal seus próprios pecados, trazendo a confissão: ó meu Senhor e meu Deus, cometi iniquidade, transpassei a lei, pequei e eu e minha casa, ó Senhor, vou a ti, cobre os pecados e as transgressões que cometi, as transgressões e os pecados em sua presença, tanto de minha parte como de minha casa. O maior de todos os sacrifícios levíticos começava com um sacrifício pelo pecado do próprio sumo sacerdote. Este é um sacrifício que Jesus jamais precisou fazer, porque ele não tinha pecado. O sumo sacerdote levítico era um homem pecador que oferecia o sacrifício de animais por outros pecadores. Jesus era o Filho de Deus sem pecado, que se oferecia a si mesmo pelo pecado de todos os homens. O sumo sacerdócio levítico tinha sido estabelecido pela lei, mas o próprio juramento de Deus tinha dado a Jesus seu cargo, e porque era o que era. O Filho de Deus sem pecado estava em perfeitas condições para o seu ofício, como nenhum sumo sacerdote humano poderia jamais estar. E agora o autor faz o que costuma fazer com frequência nesta carta. Dá um sinal para indicar a direção que empreenderá. Diz de Jesus que se ofereceu a si mesmo. Para um sacrifício era preciso duas coisas: o sacerdote que oferecesse o sacrifício e o próprio sacrifício. Com uma longa e intrincada argumentação, o autor demonstrou que Jesus é o perfeito sumo sacerdote. Agora se encaminha para outro pensamento. Jesus não só é o perfeito sumo sacerdote, mas também a perfeita oferta. O autor vai continuar mostrando que só Jesus pode abrir o caminho para Deus, porque é o perfeito sumo sacerdote e ofereceu um sacrifício perfeito, juntamente o sacrifício de si mesmo. Nessa argumentação há muito que para nós é difícil de entender. Fala-se e se pensa em termos de ritos e cerimônias já esquecidos há muito tempo, mas há algo eterno que permanece. O homem busca a presença de Deus. Seu pecado erigeu uma barreira entre ele e Deus. O homem não tem descanso até descansar em Deus,
E só Jesus é o sacerdote que pode oferecer a única oferta capaz de abrir de novo aos homens o caminho a Deus. Então aqui terminou o comentário do Barclay, né? De Hebreus, capítulo 7.